E chegamos ao mês de março. Hoje é dia 1º de março. E março, para mim, é um mês muito interessante por conta de uma pessoa que foi significativa na minha vida, que nasceu dia 31 de março de 1911 e faleceu dia 21 de março de 1988. E a gente está falando de Virginia May Axline. Virginia May Axline foi uma psicóloga que começou aí lá na década de 1940 nos Estados Unidos a pensar numa psicoterapia infantil ou como chamava na época play therapy, que a gente chama carinhosamente aqui no Brasil de ludoterapia. E ela propunha, então, essa ludoterapia muito focada na criança, naquilo que a criança trazia, e era o que a criança trazia nesse contato do brincar, do lúdico, dessa terapia que não era uma terapia falada, como na maioria das vezes a gente conhece, mas uma terapia lúdica, uma terapia brincada. Me veio essa palavra aqui e é por isso que eu estou aqui no meu consultório, onde tem essa parte, que é a parte lúdica do meu consultório, em que qualquer pessoa de qualquer idade, não só as crianças, podem se beneficiar dessa outra forma de expressão. Uma expressão que você vai muito além das palavras. E quem começou tudo isso foi Virginia Axline. Aqui no Brasil, nós temos dois livros dela. Um livro que foi lançado em 1947 nos Estados Unidos, que no Brasil ficou conhecido como Ludoterapia, a dinâmica interior da criança, e o livro que foi lançado em 1964, mas ela escreveu nessa época aí, da década de 1940, quando ela estava junto com o Carl Rogers, pesquisando na Universidade de Chicago essa nova forma aí de atender as pessoas, que depois, com muitos anos de pesquisa, foi denominada de abordagem centrada na pessoa. Na época em que a Virginia estava junto com Carl Rogers, ainda era aquele período inicial que a gente entende como terapia não diretiva. E dessa forma que ela vai sinalizar aqui para muitos dos seus trabalhos. Não necessariamente não diretiva, mas uma abordagem, uma forma de estar, no caso, com as crianças, muito centrada na direção da criança. Isso a gente está falando de década de 40. Tem tempo aí, hein? O segundo livro dela, então, esse Jeeps em Busca de Si Mesmo, que é um dos livros que, se você me perguntar, Gisela, você vai ficar presa numa ilha e só vai ter direito a levar um livro, com certeza. É esse livro aqui que eu vou levar, porque esse livro, ele me ensina muitas coisas e eu sempre retorno a ele. Eu o li pela primeira vez aos 13 anos, quando eu encontrei ele casualmente na biblioteca do meu pai, e eu achei interessante essa capa. Não é esse livro dessa época, essa biblioteca do meu pai é, né, foi doada para outras instituições quando a gente se mudou da nossa casa e eu comprei esse livro, muitos anos depois, quando eu já estava na universidade, faculdade de psicologia, já bem mais tarde, né? A faculdade de psicologia é a minha segunda graduação. E todas as vezes que eu encontro esse livro em qualquer sebo, porque durante décadas ele estava esgotado e você só encontrava em sebo, eu comprava. Esse, por exemplo, eu lembro que eu estava em Campinas e era uma feira e tinha as pessoas vendendo livro. Eu lembro que esse livro estava em cima e eu peguei, eu tenho até a foto de quando eu comprei esse daqui. Ele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é da editora Círculo do Livro. Ah, deixa eu ver se tem um ano que ele foi. A tradutora dessa época, a Célia Soares Linhares, ela traduziu, tá, a data aqui de 1973,
mas não tem exatamente o ano, mas vamos considerar 1973 que ele foi traduzido e você não achava esse livro. Ano passado, não, 2023, eu acho, a editora Principes lançou esse livro, o Gibbs, né, com uma nova cara, uma nova tradução. Então, ela pegou os originais, né, a tradução da Carla Lima, e deixa eu ver, aqui eu acho que é de 2023, se eu não me engano. É, foi lançado em 2023, então hoje você encontra facilmente o Gibbs assim ou de uma forma digital no Kindle da Amazon. Obviamente eu tenho todas as possibilidades, porque eu já falei para vocês que toda vez que eu encontro esse livro, seja em que língua for, seja em que edição for, eu sempre compro. Eu acho que eu tenho uns 5 livros do Gibbs, mais o digital que eu comprei dessa daqui na Kindle. E olha só como que essa versão começa esse livro. Algumas vezes, ele ficava sentado em silêncio e imóvel durante toda a manhã, ou rastejava pelo chão da sala de aula, indiferente às demais crianças ou à professora. Às vezes, tinha violentos ataques de birra. Ninguém sabia se ele possuía um atraso cognitivo ou se tinha sofrido danos cerebrais ao nascer. Os pais consideravam que ele tinha deficiência intelectual, mas Gibbs não era nada disso. Era um menino inteligente e solitário, encarcerado em uma prisão de medo e raiva, uma prisão da qual só ele mesmo poderia se libertar. E por meio da psicoterapia e amor, foi o que ele fez. Sua corajosa entrada na realidade é uma celebração do verdadeiro milagre do nascimento. Escrita a partir da vida, dos anseios humanos mais profundos e dos sonhos humanos mais elevados, sua história diz respeito a todos nós. Virginia May Axeline. Aqui, essa aqui é uma parte, eu acho que é do capítulo 1 ou 2, eu acho que é do capítulo 2 que ela está descrevendo. Você já vê que tem uma atualização dos termos utilizados. Por exemplo, Virginia Axeline, quando escreveu lá na década de 40 e publicou em 1964, ela não colocou deficiência intelectual, ela colocou o que era utilizado na época, um retardo ou atraso cognitivo, também não foi dessa forma. Então, você já vê aqui que tem uma alteração nessa atualização dos termos que a gente vai falar. Mas eu não vou ler esse daqui, eu vou ler este daqui, que é a minha proposta para vocês. Então, esse é o meu convite de março para a gente celebrar esse livro, para o Gibbs falar com a gente, para a gente visitar novamente a história desse menino e a nossa história e ver o quanto que isso nos toca. E a minha ideia é que a gente faça uma leitura em conjunto. Como é que vai funcionar essa leitura em conjunto? Eu fiz um cronograma aí, começando hoje e terminando dia 31 de março, que é o aniversário da Virgínia, em que nós teremos 4 encontros. Dia 7 de março, dia 21, dia 14 de março, dia 21 de março e dia 31 de março, em que a gente vai se encontrar numa sala do Zoom. Eu vou colocar o link para quem se interessar, vou colocar todo mundo aí junto no grupo. Então, você vai ler sozinho, ou você pode ouvir a minha leitura comentada que eu fiz 2023, que está aqui no canal do YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo, assim como o cronograma. E, se você quiser, também um grupo aí de WhatsApp para a gente estar trocando, né, sobre esse livro. Eu pensei de gravar, né, só a leitura, sem nenhum comentário, como eu fiz agora, né, com essa minha entonação e tudo, para que
posso facilitar você acompanhar, porque é praticamente um capítulo por dia. Nós temos 24 capítulos e temos notas, prólogos, e eu gosto da gente ler tudo, e essa é a minha proposta, a gente lê essa nota da tradutora, nota da autora, do prólogo, enfim, da nota final da autora. Eu gosto que a gente leia tudo isso, dá mais ou menos aí uns 26 dias e nós temos 31. Então, se você ainda não tem o Dibs, né? Veja se você consegue em algum lugar, se você compra até o digital, vai ter algumas nomenclaturas, como eu falei para vocês, diferentes, mas a ideia é que a gente converse muito sobre a infância, converse sobre muitas questões que estão perpassando a infância hoje, sobre diagnósticos, sobre como que essa criança na escola e como que a gente pode pensar numa psicoterapia infantil ou, como a gente gosta de falar, uma ludoterapia centrada na pessoa, no caso, centrada aqui na criança. Gibbs, então, é um garotinho de 5 anos que está passando por várias dificuldades emocionais, que está impactando muito na sua vida escolar e na sua vida familiar. E então, a Virginia Kisselain, que é a autora, que foi a ludoterapeuta do Gibbs, né, a psicoterapeuta infantil do Gibbs, foi convidada, então, a atender esse garotinho. E ela, como ela estava numa universidade, como ela estava pesquisando sobre isso na época, né, com Carl Rogers, a gente de novo, né, tá falando aí desse burburinho da década de 40, onde fazíamos muitas pesquisas sobre, será que a psicoterapia é eficaz? Será que isso funciona? Como que seria então em crianças? A gente está nessa efervescência aí que vai ficar muito mais aflorada em termos de criança pós a Segunda Guerra, né? Então, pós 1945. Então, a gente está nesse caldeirão aí em que estamos de olho no desenvolvimento da criança e a gente pode conversar. Quem que pode participar? Qualquer pessoa, sejam pais, mães, professores, de qualquer profissão, psicólogos. A ideia é que a gente leia e cada vez, né, como eu já falei, que eu leio, eu percebo alguma coisa. Então, que a gente leia e possa conversar sobre como que está a infância hoje, como que a gente pode usar nossos filhos, nossos alunos, nossos pacientes, nossos clientes, enfim. Como que a gente pode estar junto com as crianças com essa outra proposta, uma proposta em que a gente tem muita empatia, em que a gente tem muito respeito, em que a gente está prestando atenção, né, nessa personalidade que está se desenvolvendo, nessa estruturação emocional que essa criança está fazendo. Que tipo de suporte que a gente pode fazer? Então, esse é o meu convite. A gente começa hoje, dia 1º de março. Já adquire seu livro, vai atrás, consegue aí de algum jeito e comece a ler. E o nosso próximo encontro, então, será dia 7 de março, onde a gente vai estar conversando sobre esse início aí do DIPS. Tudo bem? A gente fica por aqui, então, um grande abraço a todos.